Eu sou André Trigueiro e estes são os destaques de hoje no Brasil e no mundo. O PSDB e o Ministério da Justiça vão processar o Partido dos Trabalhadores. O PT acusou o governo de tentar abafar as investigações da CPI dos bancos e de estar envolvido em casos de corrupção. Em Washington, o presidente Fernando Henrique promete ao subsecretário do Tesouro americano Lawrence Summers continuar as reformas. Na saída, Summers disse que o presidente garantiu para ele que as reformas da economia brasileira vão continuar, com ajuste fiscal e a privatização. Neste momento, o presidente Fernando Henrique participa de um jantar em Washington, na OEA, onde estão o empresário Ted Turner e a mulher dele, a atriz Jane Fonda. Um erro da CIA, o Serviço Secreto Americano, pode ter provocado o bombardeio da Embaixada da China em Belgrado. O embaixador chinês na Iugoslávia visitou hoje as ruínas do prédio bombardeado pela OTAN e se emocionou com o que viu. E cresce o número de manifestantes que protestam na China contra o ataque da OTAN. Bill Clinton foi comparado a Adolf Hitler. Você vai ver os gols da rodada deste domingo. Destaque para Serginho do São Paulo, que marcou 3 gols na goleada de 5-1 sobre o Palmeiras. Fernando Calazans comenta ao vivo os resultados de hoje nos campeonatos regionais e as homenagens que marcaram o Dia das Mães pelo Brasil. No Rio de Janeiro, as mães que passaram pela Central do Brasil foram convidadas a posar para fotos no cenário do filme. Domingo, 9 de maio, o Jornal das 10 está entrando no ar. O PSDB e o Ministério da Justiça vão processar o PT por ter acusado o governo de querer abafar as investigações da CPI dos bancos e de estar envolvido em casos de corrupção. As acusações foram feitas no programa do partido na televisão neste sábado. O PSDB está entrando hoje no Tribunal Eleitoral para tirar do ar esta publicidade que é enganosa, que é irresponsável, e amanhã o ministro da Justiça irá oficiar ao Procurador-Geral, Dr. Brindeiro, para tomar as providências criminais devidas para uma atitude irresponsável como essa do PT. Estou indignado, porque é uma tentativa do governo de calar a oposição, de calar a imprensa, porque o governo tem medo das investigações e tem medo que o país tome conhecimento dos fatos. É só pegar os jornais, temos as declarações dos líderes do governo dizendo que era um erro o governo tentar abafar, que eles convenceram o governo de não abafar a CPI. O presidente Fernando Henrique promete aos americanos cumprir o ajuste fiscal e aprovar as reformas no Congresso. O presidente se reuniu em Washington com o subsecretário do Tesouro americano. Este primeiro encontro faz parte da missão do governo de convencer a comunidade internacional de que a economia brasileira está se recuperando. Hoje, o presidente almoçou na casa do embaixador do Brasil na OEA. O presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias, também estava lá. À tarde, o presidente conversou durante 1 hora com o subsecretário do Tesouro, Larry Summers. Na saída, Summers disse que o presidente garantiu para ele que as reformas da economia brasileira vão continuar, com ajuste fiscal e a privatização. Amanhã, o presidente tem uma maratona pela frente. Faz palestras no café da manhã e no almoço. Se encontra com autoridades financeiras. E à tarde com o presidente Bill Clinton. Eles devem discutir a economia brasileira e a proposta americana para a regulamentação do fluxo de capitais de curto prazo. Esses investimentos que desaparecem dos países a qualquer sinal de turbulência e estiveram relacionados a todas as crises dos mercados emergentes. A sobretaxação do aço brasileiro também vai ser discutida pelos 2 presidentes. Sônia Bride, de Washington, para a Globo News. O presidente do Congresso, o senador Antônio Carlos Magalhães, está tratando com cuidado a sucessão presidencial antecipada pelo PFL. Ele concorda que o partido tem todo o direito de ter candidato próprio, mas acha que ainda é cedo para se falar disso. Para o senador, a decisão da convenção do PFL não significa a abertura da campanha à sucessão do presidente Fernando Henrique, e muito menos a escolha do nome dele como candidato. Tratar de sucessão com intensidade agora não é bom para o governo e nem para o partido, muito menos para o candidato.
Rebelião na penitenciária Várzea do Palácio, em Guarulhos, na Grande São Paulo. 250 presos quebraram as grades das celas. Eles querem a volta do preso Antônio Carlos dos Santos, que foi transferido da prisão recentemente. Cerca de 70 policiais militares e 2 pelotões do batalhão de choque estão no local. Não há reféns. O diretor do presídio está negociando com os detentos para dar um fim à rebelião. Um erro da CIA, o Serviço Secreto Americano, teria sido a causa do bombardeio por engano da Embaixada da China na Iugoslávia. A informação foi dada por um representante do governo dos Estados Unidos que não quis ser identificado. A CIA foi informada de que o prédio da Embaixada Chinesa era uma instalação do governo iugoslavo e passou a informação errada à OTAN. O verdadeiro alvo, no entanto, ficava a 400 metros da missão diplomática chinesa. As explicações do Pentágono e da CIA, o Serviço Secreto Americano, sobre o bombardeio à Embaixada da China em Belgrado não deixaram o governo de Pequim satisfeito. Neste domingo, os Estados Unidos intensificaram os esforços para evitar que o incidente comprometa a busca de uma solução para o conflito. O presidente Bill Clinton e a secretária de Estado Madeleine Albright enviaram pedidos de desculpas, mas o clima diante da Embaixada Americana em Pequim permanece tenso. O embaixador americano informou que ele e a família são reféns dentro do prédio. Em Belgrado, diplomatas chineses visitaram a embaixada bombardeada. O embaixador da China na Iugoslávia chorou ao visitar neste domingo o prédio bombardeado há 2 dias. 4 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O vice-presidente da China, Hu Jintao, fez um pronunciamento transmitido pela televisão estatal. Na mensagem, ele anunciou que o governo chinês apoia e considera legais todos os protestos contra o bombardeio da embaixada. Ao mesmo tempo, Hu Jintao pediu que as manifestações sejam ordeiras. Neste domingo, os protestos aconteceram nas maiores cidades chinesas. Pelo segundo dia consecutivo, os manifestantes apedrejaram a Embaixada dos Estados Unidos em Pequim. A Embaixada Britânica também foi alvo da revolta chinesa. Os protestos se repetiram em Xangai, Guangzhou e Hong Kong. Em 8 semanas de ataques à Iugoslávia, a OTAN destruiu torres de rádio e televisão na República Sérvia. Mas a capital Belgrado foi poupada depois do bombardeio por engano à Embaixada da China. Apesar de admitir que errou ao bombardear a Embaixada da China em Belgrado na noite de sexta-feira passada, a OTAN continuou a ofensiva no sábado e neste domingo. Os caças aliados decolaram da base italiana de Aviano para novos ataques à periferia de Belgrado. O ministro da Defesa britânico, Doug Anderson, repetiu neste domingo o pedido de desculpas pelo ataque à embaixada chinesa e disse que tudo será feito para que este erro terrível não se repita. O porta-voz militar da OTAN, general Walter Gertz, disse que o mau tempo prejudicou a ofensiva dos últimos 2 dias. Mesmo assim, explicou, os aviões fizeram mais de 500 decolagens. A televisão estatal sérvia informou que a cidade de Valjevo sofreu novos ataques. A fábrica Krušik, que segundo a OTAN produz munição, foi atingida, assim como o quartel-general da polícia. No centro da cidade, de 80 mil habitantes, um míssil